Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Sofia Pedro. Vamos dar continuidade à preparação para o Exame Nacional de Português, 12º ano, e vamos continuar com a resolução do exame de 2025 da primeira fase. Desta feita, vamos passar à resolução da parte B deste exame. Antes de passarmos à parte B, vou só recordar que na parte A deste exame, o conteúdo programático que foi selecionado para ser analisado foi então um excerto de Os Lusíadas de Luís de Camões e, neste caso, um excerto do canto 4 de Os Lusíadas relativo ao rei Dom Duarte e ao infante Dom Fernando. Já na parte B, e como podem verificar, selecionou-se então um poema da mensagem de Fernando Pessoa, como podemos verificar cá em baixo, e que diz respeito precisamente à figura de Dom Fernando, infante de Portugal. Portanto, este poema é um poema que se encontra na primeira parte da mensagem, portanto, na parte O Brasão, que é dedicada ao nascimento de Portugal. Portanto, neste caso, eles fizeram uma ligação entre a parte A e a parte B. Neste caso, este poema pertence então ao brasão, que é a primeira parte da mensagem, e à subparte das quinas. E como podem verificar, por cima do título encontramos então as seguintes instruções. Leia o poema e as notas. E podemos verificar que vamos encontrar notas neste poema, porque está isso indicado precisamente nas instruções, mas se vocês verificarem logo ali no título encontramos aqui uma nota. Portanto, mais uma vez volto a reforçar, aproveitem as notas, não passem as notas à frente, porque muitas das informações extra que nós vamos ter vão-se encontrar nas notas. As notas vão nos ajudar a entender os textos, a entender os poemas, portanto não passem as notas à frente. Como podem verificar cá em baixo, elas não são muitas e, no entanto, vamos aproveitá-las para entendermos algumas das coisas que não conseguimos entender neste poema. Uma das questões com que me deparo quando estou a lecionar esta parte do 12º ano, portanto, a mensagem de Fernando Pessoa, é o facto de a mensagem ter muito a ver com a história de Portugal e, nomeadamente, com a história dos descobrimentos portugueses. E é necessário que os alunos conheçam estas figuras históricas. Ora, a mensagem é composta por 44 poemas e não é obrigatório dar os 44 poemas todos. No entanto, a obra em si é muito pequenina. Eu aconselho sempre, e é o que eu faço quando dou as minhas aulas, eu e a professora Paula, é que nós normalmente lemos os poemas todos, porque temos sempre tempo para ler todos os poemas. Portanto, lemos não só aqueles que se encontram no manual, mas depois lemos todos os outros e tentamos explicar aos nossos alunos a história por trás das figuras e, basicamente, as simbologias que nós vamos encontrar, uma vez que é um poema também muito simbólico. Aqui no canal temos uma playlist dedicada só à mensagem, onde lemos os poemas todos e explicamos todos os poemas. Lembrem-se, no entanto, que a poesia é muito subjetiva e, portanto, obviamente pode haver outras leituras dos poemas de Fernando Pessoa. Sendo assim, obviamente que convém saberem quem é o Dom Fernando, infante de Portugal. Obviamente que ninguém é obrigado a saber a história de Portugal tintim por tintim, saber todas as personagens históricas. Normalmente conhecemos as mais importantes, que são os reis, as rainhas, mas às vezes há personagens históricas que nos escapam porque não são tão importantes. No entanto, na mensagem, Fernando Pessoa vai escolher algumas para fazerem parte da sua obra e vai-lhes dar destaque. Neste caso, Dom Fernando, infante de Portugal. E uma vez que nem toda a gente é obrigada a saber quem é Dom Fernando, infante de Portugal, ali a nota vai-nos explicar então quem é, e vamos olhar aqui um bocadinho para baixo, Dom Fernando. Ora, Dom Fernando, infante de Portugal, foi irmão do rei Dom Duarte, portanto está aqui a data de nascimento e a data de morte desta figura histórica. Portanto, já sabemos que não era rei, mas sim irmão do rei Dom Duarte, que se não sabem, convém que pelo menos saibam um bocadinho de quem são os reis de Portugal, e vai ser o segundo rei da segunda dinastia. Ainda assim, se nós voltarmos um bocadinho à parte as notas também nos ajudam, porque vocês também tinham aqui nas notas quem era Dom Fernando. Portanto, já sabemos então que Dom Fernando foi capturado pelos mouros durante o cerco de Tânger. Portanto, temos aqui uma parte da história dele, portanto, em 1437, e depois acabou por falecer ao fim de anos de cativeiro, uma vez que o seu irmão, o rei Dom Duarte,
recusou a entrega de Ceuta em troca da sua libertação. Portanto, uma parte da sua história já estava indicada nas notas da parte A, e é por isso que eu continuo a dizer que as notas são muito importantes, não as passem à frente. Portanto, verificamos então que este poema de Fernando Pessoa, da mensagem, vai focar a sua atenção em Dom Fernando na parte dedicada às esquinas. As esquinas centram-se nos mártires, naqueles que se sacrificaram para o bem de Portugal, ou seja, os mártires da pátria. E vou passar então aqui a ler o poema, vou fazendo sublinhados e vou olhando para as notas à medida que for lendo, que é para eu poder perceber então o que aquelas palavras querem dizer no contexto em que se encontram inseridas. Dom Fernando, infante de Portugal. Deu-me Deus o seu gládio. Vou só parar aqui um bocadinho, vir cá abaixo e ver que o gládio é uma espada curta de 2 gumes, portanto vou dizer que é uma espada. Já agora, uma informação extra que não se encontra aqui, normalmente os gládios eram espadas usadas pelos soldados romanos. Deu-me Deus o seu gládio porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça. E agora temos aqui outra nota no seu, e vamos ver então aqui, sagrou-me seu é escolheu-me, portanto sagrar é escolher. Eu vou colocar aqui, porque estamos a falar de Deus, e agora vou ler outra vez tudo. Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faço a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça. Eu vou só sublinhar aqui umas partes. E sagrou-me, deu-me Deus o seu gládio, às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. Só por aqui, doirou-me a fronte. Temos ali a palavra fronte, muito provavelmente para explicar que é a testa. E esta febre de além que me consome, e este querer grandeza, são seu nome dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em mim a face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois, venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Pronto, e temos então aqui, na primeira pessoa, portanto aqui o nosso sujeito poético é o Dom Fernando, portanto temos aqui o próprio Dom Fernando a falar na primeira pessoa. Já agora, para quem não sabe, é uma característica do discurso lírico, é ser escrito na primeira pessoa porque está a transmitir os sentimentos da pessoa que fala, portanto é a pessoa que fala a transmitir diretamente os seus sentimentos, e neste caso é o que temos aqui fala de Dom Fernando na primeira pessoa, portanto é ele que nos está a falar disto tudo, portanto na sua própria perspectiva, e penso que não é um poema muito difícil de entender, tanto que as notas também nos dizem tudo o que é necessário. E agora vamos olhar para as perguntas, e cá temos as 2 perguntas que vão ser cotadas obrigatoriamente, e depois cá em baixo a pergunta que poderá ser cotada se tiver a cotação máxima, que já sabemos que são os 13 pontos. Portanto, estas perguntas são aquelas perguntas que ou estão totalmente certas ou então estão erradas, o que quer dizer que esta pergunta ou tem 13 pontos ou tem 0 pontos. Então vamos voltar aqui um bocadinho atrás e vamos então ler aqui as perguntas. Já sabem também que eu recomendo sempre que leiam as perguntas antes de lerem o poema para poderem tirar ideias. Eu neste caso não o fiz para ser um bocadinho mais rápido, mas obviamente que podem sempre fazer isso inicialmente e já podem ler o poema com um bocadinho da ideia da pergunta. Portanto, temos então aqui na primeira pergunta, a pergunta 4, o nosso verbo instrucional, que é o explicar. Já sabem que o explicar é explicar tudo, baseando-se sempre no texto que temos à nossa frente. E neste caso temos que ver então aquilo que eles querem que nós expliquemos, tendo por base o texto. Portanto, dizem-nos então eles assim: explica em que medida as ações de Deus transformam o sujeito poético num instrumento da vontade divina. Portanto, obviamente que eles depois nos dizem a seguir que temos que começar por indicar as ações de Deus, mas torna a dizer que isto se fosse há uns anos atrás, eles nem sequer nos colocavam esta subinstrução. Basicamente, eles só nos diriam: expliquem em que medida as ações de Deus transformam o sujeito poético num instrumento da vontade divina, e nós tínhamos que automaticamente perceber que se eles não nos dizem quais são essas ações, teríamos que ser nós a dizê-las e depois então a explicar que foram essas ações
transforma o sujeito poético num instrumento da vontade divina. Hão de reparar também que ações está no plural, portanto, em princípio já sabem que vamos ter que indicar aqui duas ações e que muito provavelmente nos critérios de correção vai andar por lá o número 2. Portanto, pode haver mais do que duas ações, no entanto, em princípio eles vão pedir pelo menos duas ações. Então, já sabemos que vamos ter que ver o que é que Deus fez para que este sujeito poético fosse um instrumento da sua vontade. Então vamos ao texto. Eles não nos especificam em que parte do texto. O texto também é muito pequenino, é uma das vantagens da poesia, que não é uma coisa enorme, e podemos então começar a verificar quais seriam essas ações, e tem que haver verbos. Tem que haver verbos. E vemos logo aqui no início uma dessas ações, eu vou sublinhá-la com um highlight, uma cor diferente, que é deu-me Deus o seu gládio, aqui primeiro, e temos logo a seguir na segunda estrofe, pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. Portanto, já temos aqui duas ações. E agora, como é que estas ações tornaram o sujeito poético um instrumento da vontade divina? E logo a seguir, na primeira, deu-me Deus o seu gládio, porque é um para que, é a fim de, é uma finalidade, portanto isto aqui vai ser então finalidade, e a finalidade então é porque eu faça a sua santa guerra. E depois pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar, que é a febre de além, o querer grandeza, o querer ir mais além, portanto esta febre de além que me consome, portanto esta luz do gládio que deu para fazer a santa guerra. Portanto temos aqui a primeira ação, que é dar o gládio e então é fazer a santa guerra. Temos aqui uma segunda ação que é pôr as mãos sobre os ombros e doirar a fronte, e obviamente que é o ir mais além, querer grandeza, e neste caso penso que é cumprir o desejo divino de realizar ações grandiosas em nome de Deus. E já tínhamos mais ou menos aqui então a resposta estruturada, portanto, como podem ver, há determinadas perguntas que não demoram muito tempo, porque o texto também não é muito grande, é fácil de ler, é rápido de ler e, portanto, rapidamente conseguimos encontrar a resposta no texto. Agora era só através daquilo que nós colocámos aqui, portanto, destas duas ações que já tínhamos aqui em esquema, agora já podíamos então começar a nossa resposta. E agora que já temos aqui a nossa folha de respostas e já temos aqui também a pergunta, agora podíamos fazer isto de duas maneiras. Portanto, temos aqui duas coisas. Temos as ações, por um lado, portanto, indicar quais são e em que medida é que elas vão transformar o sujeito poético num instrumento de vontade divina. Portanto, agora podíamos fazer as ações e como é que cada uma delas vai transformar o sujeito poético numa vontade divina, portanto, separadamente, ou juntávamos as ações num parágrafo e de forma como essas ações, se achássemos que elas são iguais. Eu penso que qualquer uma das formas está correta. Aqui o que interessa é que vocês, acima de tudo, digam as ações e expliquem em que medida é que elas transformam o sujeito poético num instrumento da vontade divina. Portanto, a maneira como agora vocês estruturam vai ficar ao vosso critério. Eu vou começar da maneira que normalmente começo. Penso que já toda a gente está um bocadinho habituada à minha forma de estruturar as minhas respostas, mas obviamente que vocês têm que encontrar a vossa resposta. No final de contas, o que interessa é que os tópicos dos critérios estejam na vossa resposta e que depois, a nível da coesão textual, tudo esteja correto. Portanto, eu vou começar então a minha resposta. Neste poema, verificamos que as ações de Deus transformam o sujeito poético num instrumento da sua vontade divina. Lá estou a começar a minha resposta com a minha tese, a minha afirmação. Agora vou então dizer quais são as ações e em que medida elas transformam então o sujeito poético num instrumento da sua vontade divina. E vou usar o por um lado, para começar, é seguro, é fácil de usar e já estamos todos habituados a ele. Vocês podem começar com outro conector à vossa vontade. Lembrem-se, é que há conectores que nos obrigam a construir as frases de uma determinada forma e depois há outros conectores que já nos obrigam a construir a frase de outra forma. Portanto, tenham cuidado, adaptem a construção sintática da frase ao conector que vocês estão a usar. Por um lado, vírgula, Deus dá o seu gládio ao enunciador, abre parênteses, abre aspas, deu-me Deus o seu gládio, fecha aspas, vírgula, verso 1, fecha parênteses, e agora vou explicar por que razão é que ele deu o gládio, para que ele cumprisse a sua missão, guerra santa. Eu acho que aqui vocês podiam escolher entre missão, guerra, abre parênteses, abre aspas, porque eu faça a sua santa guerra,
ponto final, fecha aspas, vírgula, versos 1 a 2, fecha parênteses. E como podem ver, já tenho aqui uma das ações e já tenho a explicação por que razão é que ele vai ser um instrumento da vontade divina com esta ação. Portanto, já posso pôr aqui um ponto final e deixem-me só ler então, vamos confirmar se tenho o meu conector, está aqui o meu conector, como podem ver. Portanto, neste poema verificamos que as ações de Deus transformam o sujeito poético num instrumento da sua vontade divina. Por um lado, Deus dá o seu gládio ao enunciador, deu-me Deus o seu gládio, verso 1, para que ele cumprisse a sua missão guerra santa. Abre aspas, porque eu faço a sua santa guerra, ponto final. E agora vou para a segunda ação, que foi o facto de ele ter colocado as mãos nos ombros de Dom Fernando e lhe ter doirado a fronte. Portanto, basicamente deu-lhe uma luz divina. E agora vou pôr por outro lado, mas também podem ser também, da mesma forma. Portanto, podem usar aqui outro conector, não precisa ser sempre este. Por outro lado, vírgula, colocou as mãos nos ombros de Dom Fernando, sujeito lírico, apenas abre aspas, pôs as mãos sobre os ombros, fecha aspas, vírgula, verso 6, fecha parênteses, vírgula, abençoando-o com a sua luz sagrada, abre parênteses, abre aspas, e doirou uma fronte com o olhar, fecha aspas, vírgula, versos 6 a 7, fecha parênteses. Portanto, já indiquei quais foram as ações, agora tenho que explicar o que é que elas, em que medida é que elas servem para transformar o sujeito poético no instrumento da vontade divina. De modo a que possa ter forças, abre parênteses, espiritualmente, fecha parênteses, para ir mais além e cumprir a vontade de Deus e o seu objetivo divino. Abre parênteses, abre aspas. E agora vão reparar que eu estou a colocar aqui um exemplo, mas eu vou retirar bocadinhos que não me interessam e só vou deixar aquilo que interessa. Tudo o que eu retirar, eu vou colocar reticências entre parênteses retos. Há que também coloque parênteses curvos, é igual. Eu prefiro os parênteses retos. Basicamente eu não quero pôr tudo, só quero pôr alguma parte. Portanto vou dizer ao professor corretor o que é que eu vou retirar e vou deixar apenas aquilo que interessa. E esta febre de além e este querer grandeza são seu nome, dentro em mim a vibrar, ponto final, fecha aspas, vírgula, versos 8 a 10. Fecha parênteses. Não se esqueçam também de ir colocando as barras diagonais para indicarem que estão a mudar de verso. Lembrem-se que isto é apenas para os poemas e não para textos em prosa. E penso que temos tudo, portanto já posso pôr aqui o ponto final. E agora vou só confirmar se coloquei o meu segundo conector. Está ali. E agora vamos olhar aqui para a resposta. Neste poema verificamos que as ações de Deus transformam o sujeito poético num instrumento da sua vontade divina. Por um lado, Deus dá o seu gládio ao enunciador. Deu-me Deus o seu gládio, verso 1, para que ele cumprisse a sua missão guerra santa, porque ele faça a sua santa guerra, versos 1 a 2. Por outro lado, colocou as mãos nos ombros de Dom Fernando, sujeito lírico, pôs-me as mãos sobre os ombros, verso 6, abençoando-o com a sua luz sagrada, e doirou-me a fronte com o olhar, versos 6 a 7, de modo a que possa ter forças, espiritualmente, para ir mais além e cumprir a vontade de Deus e o seu objetivo divino, e esta febre de além e este querer grandeza são seu nome, dentro em mim, a vibrar, versos 8 a 10. Ponto final. Também podiam ter feito, por exemplo, por um lado, Deus faz isto e faz aquilo, portanto podiam ter juntado as duas ações, e por outro, estas ações servem para, e depois podiam juntar, porque se vocês repararem, basicamente é cumprir a missão divina, tanto numa como na outra. Eu decidi separá-las e explicar cada uma delas individualmente. Já temos a nossa resposta, vamos então agora olhar para os critérios de correção. E cá temos os critérios de correção, neste caso já são os critérios de correção definitivos, portanto é a versão definitiva já. E como podem ver, os tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes não dizem ali quantos tópicos, mas lá está, 2 tópicos e cá em baixo 2 tópicos de resposta, portanto já sabem que isto era para ser 2 tópicos. Vamos então só confirmar se temos aqui os 2 tópicos. Portanto, Deus entregou o gládio, colocou a mão sobre os ombros, doirou com um olhar a fronte de Dom Fernando. Nós dissemos estas duas, não pusemos tudo junto, separámo-las, mas basicamente, como podem ver, temos aqui as indicações. O que está entre parênteses, que são estas, não sei se já repararam, assim aqui, tudo o que está entre parênteses não é obrigatório, é opcional, no entanto nós também colocamos. E depois o segundo tópico, as ações de Deus definem o estatuto de exceção do infante, mostrando que ele é eleito para travar uma santa guerra, para cumprir uma missão sagrada, e basicamente também foi o que nós dissemos, e por isso podemos então colocar-nos no nível 5, pontuação 10, porque indicamos então adequadamente os 2 tópicos e utilizamos mecanismos de coesão textual
que asseguraram a progressão e o encadeamento das ideias. Vamos então passar agora à pergunta 5. A pergunta 5 tem aqui duas instruções, uma primeira que nos diz para nós voltarmos a ler os versos 8 a 15 e depois a segunda instrução que é para descrevermos com base em dois aspectos, neste caso ele já tem aqui o número 2, portanto muito provavelmente isto também vai já lá aparecer nos critérios de correção, para descrevermos então o estado de espírito do sujeito poético face a esta vontade divina, como é que ele se sentiu, estava alegre, estava triste, portanto basicamente é isso que eles querem que nós digamos, baseando-nos então nos versos 8, 15. Portanto, vamos então aos versos de 8 a 15 e, portanto, os versos de 8 a 15 são estes e é através destes versos que vamos ver como se sente o sujeito poético. E se começarmos a ler, e esta febre de além que me consome, temos-o a vibrar, face calma, não temo o que virá, cheio de Deus, portanto temos calmo, tranquilo, inspirado divinamente, corajoso, entusiasmado, confiante, sem dúvidas, aceitando. Portanto, já temos aqui muita coisa, penso que podemos escolher dois deles. Eu diria que podemos escolher o calmo e o tranquilo, que é fácil e que está ligado aqui ao corajoso. Podemos dizer que ele é confiante, podemos dizer que está entusiasmado, portanto podemos escolher um destes. Eu penso que vou escolher o calmo e o tranquilo. Vou falar também no corajoso e vou falar aqui no entusiasmado e confiante. Acho que vou falar nestes. Eu sei que são mais do que dois, mas penso que alguns destes estão ligados a outros, portanto podemos considerar que um dos sentimentos será uma extensão do outro sentimento. E agora temos aqui de novo a nossa folha de respostas, já com a pergunta ao nosso dispor, para podermos olhar para ela se necessitarmos. E agora vou fazer a minha resposta como é normal, portanto vou usar a mesma estrutura de sempre, aquela com a qual eu me sinto mais à vontade e que já não me custa a fazer, uma vez que já consigo estruturar a minha resposta de uma forma mais mecânica e é muito mais simples do que estar aqui a pensar como é que eu vou começar a minha resposta. Portanto, já sabem, vou começar com a minha tese, eles querem mesmo dois dos sentimentos, portanto, basicamente, ou duas formas do estado de espírito do sujeito poético que faça essa vontade divina, portanto, eu já na minha cabeça já sei como é que vou estruturar. Portanto, vamos lá começar então com a tese. Confrontado com a vontade de Deus, vírgula, o sujeito poético revela-nos o seu estado de espírito. Por um lado, vírgula, mostra-se confiante e determinado na realização da sua missão. Abre parênteses, abre aspas. E esta febre de além e este querer grandeza são seu nome dentro em mim a vibrar. Versos 8 a 10, ponto e vírgula, abre aspas. Quero arranjar outro exemplo, ainda dentro deste parênteses, para explicar aquela confiança e aquela determinação. E eu vou, fecha aspas, verso 11, fecha parênteses. Quero ainda acrescentar aqui que esta determinação e esta confiança tem a ver com o fato de ele não ter medo, portanto vou só acrescentar isso. Vou ler o que está antes dos parênteses, agora não vou ler os parênteses só para ver a minha frase. E já agora colocar aqui um sublinhadozinho no meu conector. Por um lado, mostra-se confiante e determinado na realização da sua missão, vírgula, sem medo dos perigos que poderá enfrentar. Abre parênteses, abre aspas, não temo o que virá, fecha aspas, vírgula, verso 14, fecha parênteses. Ponto final. Portanto, temos aqui um primeiro parágrafo onde eu coloquei então o estado de espírito, que é aquela confiança e aquela determinação, precisamente porque não tem medo. Portanto, eu coloquei isto tudo como fazendo parte de um. E agora vou usar aquela parte da calma. E já sabem, por outro lado, vírgula, revela a calma e a tranquilidade que Deus lhe transmitiu e que faz com que a sua alma seja maior e mais forte do que qualquer coisa que possa vir a enfrentar. Portanto, como podem ver, eu apenas me baseei no poema, mas estou a explicar tudo por palavras minhas. Obviamente que não era obrigatório, mas se vocês quisessem agora, podiam colocar então, abrir parênteses, abrir aspas e retirar de onde é que vocês foram ver isso. Eu faço sempre isto só para confirmar que realmente eu não estou a inventar nada, estou a ir ao texto, é só isto. A luz do gládio erguido dá em minha face calma. Quero ainda dar outro exemplo. Portanto, vou colocar aqui os versos e depois vou fazer então o ponto e vírgula e vou colocar depois o segundo exemplo. Versos 11, 12, ponto e vírgula, abre aspas. Venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma, ponto final, fecha aspas, versos 14, 15, fecha parênteses, ponto final e já tenho então aqui a minha segunda parte da resposta. E agora vou só sublinhar qual era o outro estado de espírito desta segunda parte. E agora então vou fazer a leitura da resposta.
Confrontado com a vontade de Deus, o sujeito poético revela-nos o seu estado de espírito. Por um lado, mostra-se confiante e determinado na realização da sua missão, sem medo dos perigos que poderá enfrentar. Por outro lado, revela a calma e a tranquilidade que Deus lhe transmitiu e que faz com que a sua alma seja maior e mais forte do que qualquer coisa que possa vir a enfrentar. E depois, obviamente, os exemplos, ponto final, e como podem ver, temos então aqui a nossa resposta. Vamos confirmar os critérios de correção. E aqui estão os critérios de correção, como podem verificar, aqui realmente já puseram os dois a negrito, não se esqueçam dos outros igualmente relevantes, e agora reparam que tem aqui mais do que dois, obviamente, porque nós podíamos dizer várias coisas, como podemos ver quando eu estive a fazer o meu esquema enquanto estava a ler o texto, mas vamos verificar se aqueles dois que nós pusemos estão aqui. Portanto, nós dissemos que ele estava confiante, que estava decidido e ao mesmo tempo também que estava calmo. Portanto, vamos confirmar então, determinado, está aqui, é o confiante, é o decidido, é o determinado, cá está a cumprir a missão, sem recear os perigos iminentes, também dissemos isto, obviamente que fizemos os nossos exemplos. E está aqui o calmo, não falámos em inspiração de Deus, mas dissemos que foi graças àquela força, àquela proteção de Deus que realmente mostrava que a sua alma era maior do que tudo o resto. Portanto, não falámos na abnegação e aceitar a sua condição ou sendo o seu destino, impelido pela inspiração divina, mas basicamente dissemos os outros dois, portanto dissemos este e dissemos este, o que quer dizer que estamos então no nível 5, com a pontuação 10, falámos dos dois tópicos, utilizámos mecanismos de coesão que asseguramos a progressão e o encadeamento das ideias. E vamos então agora à pergunta 6. A pergunta 6 é uma pergunta que eles agora têm andado a colocar muito no Exame Nacional e que é darem-nos 5 afirmações e termos que indicar as 3 afirmações que podem ser comprovadas através da leitura do poema, ou seja, as 3 afirmações verdadeiras. Portanto, vamos ler então a A, a B, a C, a D e a E e vamos confirmando se realmente se encontram ou não no texto. Então vamos começar pela leitura. As afirmações seguintes referem-se à obra-mensagem. A. O sebastianismo constitui um eixo temático fundamental de mensagem. Agora reparem, eles não estão a perguntar se isto é verdadeiro no total da obra, estão a perguntar se isto se verifica neste poema, porque há muitos alunos que depois não leem esta parte cá de baixo e só leem esta parte cá de cima e depois acabam por não cumprir as instruções, porque se vocês repararem, as instruções não estão lá em cima, estão cá em baixo. Portanto, cá em baixo temos aqui o verbo instrucional, identifique as 3 afirmações que podem ser comprovadas através da leitura do poema Dom Fernando Infante de Portugal. Agora vamos verificar se o sebastianismo é uma delas. O sebastianismo constitui um eixo temático fundamental de mensagem. E se vocês verificarem aqui no poema, não há nada que fale sobre o rei Dom Sebastião. Tem nada a ver com o sebastianismo. Não há aqui nada a falar do rei Dom Sebastião. Portanto, podemos confirmar que esta não é. Portanto, vamos cortá-la e vamos passar à linha B. A mitificação de personagens da história de Portugal assume grande relevo na obra, em particular na primeira parte. Agora vamos confirmar isto tudo. Temos aqui uma personagem da história de Portugal, temos. Está aqui em relevo? Está, sim senhor, é uma personagem principal. Está a ser mitificada, está a ser transformada num herói mítico? Está também. Portanto, podemos confirmar então que é esta. E vamos colocar ali uma bolinha ao lado. Agora vamos para a C. A força anímica, a força de alma dos heróis leva-os a agir independentemente do esforço exigido. Ou seja, será que, apesar das coisas serem muito difíceis, terem um grande nível de dificuldade, os heróis não têm força espiritual suficiente para as fazerem? Têm. Acontece o mesmo aqui? Acontece, sim senhora, porque temos aqui: venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma, não temo o que virá. É corajoso. A sua alma tem a força necessária para poder ultrapassar todos os obstáculos. Portanto, podemos confirmar que também é esta. E lá colocamos a bolinha também nesta. Portanto, 2 já estão das 3, o que quer dizer que agora ou é a D ou é a E. Portanto, vamos confirmar se será a D. Constata-se a presença de um apelo aos outros portugueses para que prossigam e concretizem a ambição do sujeito poético. Vamos confirmar se há aqui algum apelo, algum vocativo, alguma apóstrofe. Está aqui o Dom Fernando a falar para alguém, a dizer-lhes: quero que vocês continuem com a minha missão. Não. Não há aqui nenhum apelo em lado nenhum, não há aqui nada. O Dom Fernando a falar para ninguém, não está a apelar a ninguém e, portanto, vamos cortar a D
e muito provavelmente só nos sobra a E, vai ser a E, vou já colocar aqui a bolinha nela, mas vamos só confirmar, de um modo geral, os poemas de mensagem são curtos e valorizam aspectos como o ritmo e a rima. É um poema curto, tem ritmo, tem rima, também se confirma, portanto, acho que já chegámos à conclusão que a nossa resposta será a B, a C e a E. Eles dizem-nos para escrevermos na folha de respostas o número do item e as 3 letras que correspondem às afirmações selecionadas. E vamos então à nossa folha de respostas. E agora aqui a resposta poderia ser reescrita de várias formas. Podiam escrever assim, ou podiam escrever assim, portanto estejam à vossa vontade. Vamos confirmar a resposta nos critérios de correção. Aqui estão os critérios, a nossa versão era a versão 1, B, C e E, portanto está certo, 13 pontos. Terminamos aqui a resolução da parte B do exame da primeira fase de 2025. Continuação de bom trabalho e bons estudos e até uma próxima aula em português com a professora Sofia Pedro.